de Deus, e em especial a profecia bíblica, quando se trata de inteligibilidade, talvez a palavra não seja tão clara, não é? Inteligibilidade, mas significa capacidade de entender, a qualidade de se entender, de se compreender o sentido. A profecia bíblica preditiva não foi designada por Deus para ser entendida apenas por uma elite de gurus profeticamente iluminados. Deus expressa seu desejo de que a Bíblia toda a Bíblia, seja entendida e praticada. Esse é o desejo de Deus, de que toda a Escritura seja entendida e praticada. Eu quero convidá-los a alguns exemplos, a analisar alguns exemplos evidentes da intenção de Deus de que a sua palavra seja compreendida. A Bíblia não é simplesmente um livro que se coloca numa prateleira e que fica empoeirado em algumas casas, em algumas repartições, para proteger o ambiente ou vidas. Nós sabemos disso. Nós já conhecemos que o desejo de Deus é de que esse livro seja manuseado, mas manuseá-lo simplesmente não faz a diferença quando não há compreensão, quando não há entendimento. Eu devo dizer que a área da profecia bíblica nos nossos dias tem sido relegada a segundo ou terceiro plano na exposição bíblica, no ensino das igrejas, nos estudos pessoais de uma pessoa, não é? Individuais de uma pessoa, quando se dedica a estudar a palavra de Deus. Quando nós chegamos ao contexto de Neemias, eu gosto muito desse texto porque retrata um avivamento bíblico, um avivamento verdadeiro. Existem muitos avivamentos que foram mencionados ou identificados ao longo da história, não é? Nomes na história, em especial na história moderna, na história das missões, da expansão do evangelho no mundo moderno, mas sem entrar no mérito do avivamento na época de Moody, na época de Finney, que é bem questionável, não é? Jonathan Edwards e outros avivamentalistas. É melhor que nós recorramos a um avivamento verdadeiramente bíblico. Raras vezes podemos identificar na história de Israel um momento em que o povo inteiro, todo aquele grupo, ou aquele agrupamento de pessoas do povo de Israel, escolheu a coisa certa. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo chega a dizer: irmãos, eu não posso ignorar que nossos pais, todos eles, passaram pela nuvem, pelo mar, viveram as experiências daquela identificação com a palavra do Senhor e com a pessoa de Moisés como profeta do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 10. E ali nós lemos que eles todos comeram de um manjar espiritual, do maná, beberam de uma fonte espiritual que os seguia, e aquela fonte era Cristo, Cristo pré-encarnado. Entretanto, diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, Deus não se agradou da maioria, a palavra grega pleion, da maioria deles. Hoje em dia cultua-se a maioria, né? Já tem uma frase que diz que a voz do povo é a voz de... Paulo não diria isso em 1 Coríntios 10. Os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento não diriam isso. Jesus chegou a dizer: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Estevão mencionou isso também. A maioria, nem sempre, e na maioria das vezes, a maioria opta por aquilo que desagrada a Deus. Mas nesse caso de Neemias, podemos identificar um avivamento verdadeiramente bíblico. Porque eles pediram a Esdras, o escriba versado na lei de Deus, aquele homem que tinha tomado uma decisão pessoal importantíssima. Ele havia disposto o seu coração a buscar a lei do Senhor, a cumpri-la e a ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Que perfeição
Sebastião, pastor Sebastião, estudou no mesmo seminário que nós, não é? E havia um prêmio, não é isso, pastor Sebastião? Era o prêmio Esdras. Eu tenho até uma plaquinha lá, né? Eu não fui ganhador, estava fora na minha formatura, mas uma plaquinha importante. Esdras tinha disposto o coração para que eu pudesse lembrar, para que os alunos da minha turma pudessem lembrar daquilo que está escrito. Buscar a lei do Senhor, o verbo hebraico darash, cumprir, praticar, o verbo assar, e ensinar, o verbo lamad em hebraico. Levar ao ensino, que coerência, não é? Buscar, viver e ensinar. Perfeito. Uma decisão pessoal. E aí veio uma decisão coletiva maravilhosa. Todo o povo se reuniu e pediu a Esdras que pegasse o livro da lei para ser lido. E nós já conhecemos a história. Eles ficaram horas, aproximadamente 6 horas na primeira parte, ouvindo a lei do Senhor. E depois, durante a claridade, em momentos de claridade, ainda horas, provavelmente 3 horas, confessaram pecados, houve uma reação maravilhosa. Não houve uma euforia de hosanas, aleluias e glória a Deus. Houve choro e confissão de pecado, porque é o fruto de um genuíno avivamento. Uma atitude responsável perante Deus, identificação de pecados e a disposição de refazer caminhos errados para agradar a Deus. Mas algo que nos chama a atenção nesse texto é a expressão que nós destacamos aqui, não é? Claramente, Jesua, Bani, Serebias, os levitas, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. É talvez a primeira vez que tenham mencionado um púlpito na Bíblia, exatamente naquele momento, em que foi feito um palanque. Neemias capítulo 8, versículos de 7 a 8, aqui embaixo. Eles ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Claramente, explicações de maneira que entendessem. O objetivo de Deus não era simplesmente uma obra litúrgica de ler a palavra de Deus e vamos nos assentar, amém. Não. Entendimento. Outro texto. Nós vemos aqui nessa situação, o que significa claramente? O termo hebraico, me perdoem aqui a demora aqui, o parash significa tornar distinto, declarar, distinguir, separar, inclusive de onde vem o termo farashim, fariseu. Daí vem esse termo também, os separados. Mas distinguir esclarecedoramente, ser distintamente declarado. Foi isso que aconteceu. Eles deram explicações. A Bíblia tinha que ser entendida. Eles tinham a oportunidade dada por Deus naquele momento de entender a palavra de Deus e de tomar decisões responsáveis, inclusive confissão de pecados, a identificação de caminhos errados, tanto pessoais, tanto daquela geração, quanto dos antepassados. E ainda em Neemias, capítulo 8, versículo 12, nós lemos: então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Entendimento. O verbo que se destaca nessa parte do texto, da narrativa de Neemias, é o verbo hebraico bin. Entender. O significado é discernir, compreender, considerar, perceber, distinguir, observar, marcar. São muitos, mas todos eles voltados para um discernimento espiritual, para uma distinção de fatos, para a compreensão da implicação e da aplicação do sentido. Ter discernimento, percepção. As ocorrências desse verbo em Neemias 8:2, 8:3, 8:8 e 8:12. A revelação do Senhor é para ser entendida. E como diz o Salmo 119 e 130, o salmista declara: a revelação das tuas palavras faz o quê?
esclarece e dá entendimento. O objetivo de Deus nunca foi de ocultar parte do significado da sua palavra. Quando Deus oculta algo, intencionalmente oculta, para demonstrar a sua soberania, o seu controle absoluto, a insignificância e a limitação do homem, para que o homem perceba que não é por mérito, nem por capacidade humana, mas que a aproximação desse Deus é feita pela graça, por muita misericórdia da parte desse Deus soberano.